O Bitcoin ficou 31 dias lateralizando dentro de um canal. Alguns dizem que era uma bandeira de baixa. Outros estão dizendo que este é o fundo para a reversão. Será mesmo que encontramos o fundo no Bitcoin? O que é análise gráfica e também dados on-chain? Vem comigo descobrir a resposta. Olá, CryptoPowers, eu sou Gustavo Corrêa, sou da Power Inc. Trade Análise e nós trazemos aqui conteúdo educacional a respeito de análise técnica, criptomoedas e sinais para trade. Minha gente, se você já conhece a qualidade do nosso trabalho, convido você a deixar um like e se você ainda não é um inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, isso faz uma diferença tremenda para o nosso trabalho. Muito bem, vamos dar uma olhada então na situação do Bitcoin e vamos tentar responder a pergunta que nós fizemos lá no início do vídeo. Será que o Bitcoin realmente marcou um fundo? O que os dados on-chain e a análise gráfica pode nos mostrar a respeito disso? Convido você a olhar aqui o meu gráfico na tela. É possível que você esteja conseguindo ver meu gráfico aí, você observa o seguinte, que nós tivemos aí, né, os 31 dias aí, se nós contarmos bem, ó, a partir daqui, ó, nós tivemos aí os 31 dias que falamos que o preço ficou lateralizando dentro deste range. Para alguns, isso aqui tratava-se de um caixote, que de fato se prova mesmo, né? Ó, fundo topo, quase topo, fundo topo, não é? Para outros, essa lateralidade parecia ser o que também? Para outros, isso parecia ser também um lindo canal de alta ou uma bandeira de baixa, né? Normalmente, quando nós olhamos aqui, ó, vamos olhar mais afastado. Bom, se nós olharmos pelo gráfico diário um pouco mais distante, a gente consegue observar que desde o topo nós tivemos aí alguns canais, né? Olha só, por exemplo, esse aqui que nós tivemos. Este canal aqui, ó, muitos acreditaram que aqui teria sido o fundo de toda essa queda, quando ele marcou lá os 32 mil. Né? No entanto, ele falhou e o preço seguiu caindo. Fez novamente uma acumulação, um pouco menor, mas sim uma acumulação. Onde também alguns calcularam que aqui, ó, um novo canal. E disseram que aqui também, muitos acharam, especularam que aqui também fosse o fundo, lá em 26 mil dólares. E até que chegamos neste canal que nós falamos agora. Será que esse realmente vai ser o fundo? Bem, nós temos que ver também que já houve aqui movimentos, ó, uma puxada de baixa, duas puxadas de baixa, três puxadas de baixa. Pode ser que esse já tenha sido sim um movimento final, um movimento já de exaustão de todo esse movimento. Veja aqui claramente, ó, que antes da acumulação, uma grande puxada. Antes da próxima acumulação, grande puxada. E foi o que nós vimos aqui. Então nós estamos tendo três puxadas fortes de baixa, seguidos de acumulação, onde pessoas especularam, especialistas e tudo mais. Será que aqui já é o fim? Será que aqui já é o fundo? Bem, essa mesma pergunta agora está surgindo de novo. O que nós vemos daqui de diferente das demais? Nós vemos aqui o seguinte, ó, vou aproximar um pouco o gráfico para você. Veja que nenhum desses canais aqui foi rompido para cima. Todos eles deram rompimento para cima, mas logo voltaram e seguiram caindo. Nesse caso aqui, por exemplo, não houve rompimento para cima, apenas aqui já no outro dia seguido de uma bull trap que voltou ao fundo do canal. E aqui, ó, houve a tentativa de um rompimento, houve aqui e houve aqui. Hoje, né, nós estamos fechando por enquanto, tá? Um candle bem convicto, hoje dia 19, um candle bem convicto positivo, se fechar próximos às máximas, excelente. Mas nós precisamos ver como vai fechar também o candle que vai abrir após as 21 horas, o candle do dia 20, se nós vamos conseguir confirmar o rompimento deste canal aqui. Então assim, vai ser bem importante que nós consigamos fechar alguns dias, talvez até lateralizando aqui em cima, ou descendo para confirmar que rompemos o canal
e fazer um novo movimento ascendente. Seria muito bullish, seria aí um fechamento bem positivo e inédito durante essa queda acentuada para dar para nós uma confirmação de que encontramos aqui o fundo. Dá uma olhada comigo agora nesse gráfico que está aí na tela, que nos mostra a respeito do preço realizado do Bitcoin. E desse indicador aí, o MVRV, que nos mostra quem estava com lucro e não realizou e quem está agora no prejuízo. Ele marca, por assim dizer, aqui embaixo, ó, veja aqui essa linha que corre aqui embaixo, tá? Essa é a linha d'água que eles chamam, tá bom? Acima estamos acima da água, abaixo, logicamente abaixo. Veja aqui, por exemplo, ó, quando formamos este fundo lá em 2015, o lucro não realizado era muito grande, tá? E ele veio ficando decrescente, ou seja, as pessoas foram realizando seus lucros, realizando, até que teve um ponto em que os detentores, que a maioria dos detentores do Bitcoin, acabaram ficando no prejuízo. Veja, aqui e por um longo período, quase até entre janeiro e praticamente aí outubro de 2015. Depois tivemos mais um movimento, o mercado seguiu subindo e tivemos aqui os lucros não realizados. Muita gente com lucro não realizado, altos lucros até por sinal, mas depois começou a haver um declínio. E novamente marcamos um fundo aqui e esse fundo coincidiu também com um período em que a maioria dos detentores acabaram ficando no prejuízo. Então se marcou o vermelhinho ali. Novamente, no Corona Crash, quando aconteceu isso aqui, o que aconteceu? Um leve momento onde também houve prejuízo por parte da maioria dos detentores. Agora, por que é importante a gente ficar atento? Porque pela primeira vez, desde o Corona Crash, houve o declínio por parte do lucro, né? As pessoas foram realizando seus lucros, vejam que aqui há altos lucros e foram sendo realizados, até que chegou um ponto que a maioria dos detentores voltaram a ficar no prejuízo. Veja que está ali bem no início, né? Veja que aqui foi um período prolongado, aqui foi um período de alguns meses, né? E aqui já está marcando o nosso junho e julho, na verdade, né, esses 31 últimos dias, o início desse período onde a maioria dos detentores estão em prejuízos. O que nós aprendemos com esse gráfico? Que normalmente, quando a maioria dos detentores estão com prejuízo não realizado, ou estão com lucro não realizado ainda, isso quer dizer que é uma evidência de um fundo marcado. Foi evidência aqui, aqui, aqui e agora está se formando aqui. Pode ser que esse período se prolongue por mais dias ou mais semanas ou meses? Pode sim. Veja que aqui, por exemplo, o período foi bem prolongado. Mas aqui nós temos uma evidência histórica dentro da blockchain nos mostrando que períodos como esse aqui nos evidenciam possível formação de fundo. Agora também a gente precisa considerar, amigos, que as moedas, elas não somem. Na verdade, elas vão trocando de mãos e no balançar aí, né, das altas e baixas do mercado, existe então essa troca. Então a gente consegue definir que existem pelo menos dois grupos. Um grupo que são os holders de curto prazo e os holders de longo prazo. E se pode observar em dados on-chain quando que essas equipes dos holders de curto prazo e holders de longo prazo conseguem ter aí lucratividade e quando eles conseguem, por assim dizer, ter uma rentabilidade melhor. Olhem, por exemplo, aqui esse gráfico. Esse gráfico aqui é exatamente isso que eu falei para vocês, tá? São os holders de curto prazo e os holders de longo prazo. Os de curto prazo estão em vermelho, os de longo prazo estão em azul. Veja o seguinte, que quando os holders de longo prazo estão no lucro, eles conseguem levar o preço, né, a níveis bastante altos e existe uma forte depreciação do preço. Tá? E aqui você vê em preto o preço do Bitcoin. Veja que quando o Bitcoin estava no topo aqui, aonde eu estou marcando,
houve essa forte depreciação do preço por parte daqueles holders de curto prazo, aqueles que ficam um pouco com o Bitcoin e entregam, vendem quando está no topo, tá? Eles seguram, pode segurar por meses ou anos até chegar num topo. No entanto, quando se marcou o fundo aqui, ó, eles já não tinham mais o que lucrar, ó. Veja que houve esse grande declínio. No entanto, marcou-se o fundo e houve o quê? Uma violenta recuperação. Uma violenta recuperação. Tanto por parte dos holders de curto prazo, quanto em azul aqui você consegue observar, ó, tanto por parte dos holders de longo prazo. Novamente isso aconteceu aqui também neste fundo, ó, um daqueles fundos que nós marcamos de 2015. Agora há pouco nós mostramos ali no gráfico. Houve lucro quando estava no topo, grande lucro por parte dos holders de curto prazo, eles venderam tudo. Veja que aqui ficaram praticamente sem lucratividade, né? Venderam tudo, se desfizeram praticamente seus bitcoins. Veja que isso marcou um fundo, novamente, como nós vimos no outro gráfico, e rapidamente houve o quê? Um salto na lucratividade. Conseguimos marcar o quê? Uma linha de tendência de alta, que gradualmente foi se marcando uma linha de tendência de alta, onde houve aí um aumento de 700 mil bitcoins por ano sendo aumentados em carteiras de longo prazo. Ou seja, os holders de longo prazo, eles não estão muito preocupados com essas flutuações porque eles estão ainda acumulando, eles estão jogando em suas carteiras os bitcoins, ao passo que há toques nesta linha de tendência de alta. E qual é o mais interessante? O interessante é que agora o Bitcoin, veja, está chegando de novo. O Bitcoin caiu, né? Está aqui possivelmente marcando um fundo, como nós vimos lá nas outras análises. E aqui, ó, novamente, de acordo com o que nós vimos aqui, quando isso acontece, bum, bum, ó, a disparada forte do preço após o toque nesta linha de tendência de alta. Será que isso que vai acontecer agora com o Bitcoin? Outra coisa que nós precisamos analisar é que normalmente para se marcar o fundo no mercado, nós temos que ver, nós temos que enxergar aí uma capitulação mais abrangente, mais profunda. E será que isso realmente aconteceu, tem acontecido com o Bitcoin? Vamos ver aqui, ó, mais um gráfico do loss realizado, quem acabou realizando no prejuízo, tá? E vemos aqui, ó, que ao passo que o Bitcoin está caindo para o nível que está, o Bitcoin está aqui, ó, tá? Aqui esse gráfico em cinza é o Bitcoin. Enquanto o Bitcoin está caindo, o loss realizado agora no mês passado bateu o recorde histórico, mais de 35 bilhões. Então foi muita grana, muita grana, né? Então assim, o loss realizado é alto. Isso é mais uma evidência, normalmente mostra aonde possivelmente se encontram os fundos. Note, por exemplo, aqui, ó, quando nós tivemos esses fundos aqui que nós comentamos, houve um pico no loss realizado. Aqui, fundo, pico no loss realizado. Aqui, a mesma coisa. Nesse fundo, olha lá. E aqui, mais uma vez. Então isso pode ser mais uma evidência que reforça uma ideia de que encontramos um fundo de mercado. Em um cenário de turbulência macroeconômica e geopolítica extremamente desafiadora, o Bitcoin parece estar atingindo um pico de saturação. E investidores de longo prazo, de alta convicção, têm continuado a comprar, acumular e transportar seus Bitcoins e suas criptomoedas para suas carteiras privadas. Por isso, então, está se tornando plausível. Não podemos dizer que com certeza, mas há uma movimentação muito parecida com o que já aconteceu no passado, da formação de um fundo. Será que isso vai realmente se consolidar e a partir de agora o Bitcoin vai subir mesmo diante de uma macroeconomia tão fragilizada? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião, o seu comentário. E gente, deu bastante trabalho fazer esse vídeo. Demorei várias horas para compilar esse material e trazer da maneira mais explicativa para você. Se você quer apoiar o nosso trabalho, deixa um like aqui embaixo e também se inscreve no nosso canal se você ainda não é um inscrito. Outra coisa, ativa o sininho das notificações e também vem para o nosso canal no Telegram. Aqui embaixo, no segundo link, está o nosso grupo. Você clica ali e vem para a nossa comunidade.
Um abraço, até mais, fui.